Oi para todo mundo falando da Parashá, Rabbeinu Roni Hadid Meir, mas a gente está na Parashá na só uma Parashá comprida, com muitas mitzvot. Uma das mitzvot interessantes aqui que existem, que eu não sei se todo mundo conhece dos nossos telespectadores aqui, é a história da Isha Sotá. Talvez o Rabbeinu Roni pode explicar um pouco para a gente a história da Isha Sotá, e daí para a gente vamos tentar abranger um pouco. Muito resumidamente, se eu vou ser o setor de Wikipédia da Parashá, existe como se fosse um ritual que hoje em dia não está em voga no judaísmo. Ele é na época do Beit HaMikdash, quando um marido ele está suspeitando de um caso de adultério da mulher, que no caso aqui é caracterizado que a mulher, ele viu que ela saiu e ela se ocultou, ela teve com algum outro homem, ele não sabe se teve um relacionamento íntimo, consumação de um relacionamento íntimo com esse homem, e não se tem como fazer. E a gente sabe que pela halakha judia, uma mulher que tem relação íntima com outro homem está proibida. Ou seja, ela entra em proibição total. Final com o atual marido dela. E também com o homem que ela traiu. Com os dois. A Surala Boer, isso na verdade é divórcio, acabou o casamento, né? Isso na verdade antecede até a questão do ritual a Torá, ela explica isso, exatamente como você falou. E vamos dizer que acontece... Hoje em dia no mundo grande, lamentavelmente, não vai sobrar ninguém, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu também não tenho conhecimento de causa suficiente para Laduno todo lado de Kavskhut e Fora o mundo harmonia, pessoas que creem em Deus e tudo, mas acho que no mundo aberto hoje em dia como está, eu não sei se sabe. A coisa está menos em voga. Mas no caso da Torá, na verdade, esse ritual era para saber se a mulher realmente houve esse caso ou não. E os nossos comentaristas querem dizer que isso, de certa maneira, é para salvar a mulher. Porque essa mulher, principalmente no mundo antigo, ela está com risco de morte pelo marido. Porque o marido está tendo suspeitas dela. E isso acontece até hoje. Em algumas... Obviamente o marido não pode atacar ela. Claro que não pode, mas é claro que nem todo mundo segue a Allahá. E até hoje mesmo, em outros povos, hoje em dia, mulheres que só pelo risco, ou só por uma pequena dúvida de adultério, elas são apedrejadas ou linchadas. Então a Torá, de certa maneira, muitos comentaristas querem dizer que isso aqui veio, de certa maneira, proteger a mulher, no sentido que, se no ritual ela passasse, sem entrar agora em detalhes como o ritual dizia, no Beit HaMikdash, se ela bebia uma certa água de Hatat, e se acontecer alguma coisa na barriga dela, quer dizer que ela sim foi adúltera, e se não acontecer nada, ela não foi adúltera, e na melhor dos casos ela não era adúltera, e não acontecia nada, e o relacionamento matrimonial era restabelecido. Isso provavelmente teve... Tirava as dúvidas. Era uma máquina da mentira. Era um raio-x de tirar dúvidas de adultério para alguns casos desses, e provavelmente se salvou muitas mulheres. Tem que acrescentar também, né, nessa halakha, que a mulher só passava por por essa cerimônia, se o marido chegou para ela e falou: olha, eu estou desconfiado que você está com uma relação com um fulano, eu peço para você não ficar sozinha com esse fulano em nenhuma situação. Não ficar sozinha com esse fulano. E ela vai e fica sozinha. Quer dizer, tem um ponto aqui em hebraico que se fala muito específico. Raglaim nadavar, né? Muito específico. Tem pés nessa história, assim que se fala em hebraico. Quer dizer, tem um motivo muito forte para desconfiar que alguma coisa está errada nessa história. Então essa é a mitzvah de Sutá na Torá. E aí como se fazia então? Você pegava um papel, se escrevia no papel o nome de Deus. Que a gente não vai contar para vocês qual é. Segredo aqui só entre eu e o Rabbeinu Roni Hadid. Mas são típicas perguntas que fazem a gente. Escreve no tempo. Qual o nome de Deus? Qual o nome de Deus que vocês estão se referindo aqui? Não vou contar. É segredo, só eu e o Rabbeinu Hadid sabem. Então, escreviam o nome de Deus no papel, se colocavam dentro de uma água que tiravam onde os sacerdotes lavavam as mãos no templo. O papel era apagado na água, obviamente. No papel, o nome de Deus era apagado. O nome de Deus era apagado na água, e essa era a água que a mulher bebia. A gente tem que falar que o nome de Deus apagado no judaísmo é um grande tabu. Para mostrar. É um isur, uma proibição muito grande, que o nome de Deus nunca, em nenhuma situação, deve ser apagado. Por isso que a gente, às vezes, nem escreve o nome de Deus para não chegar à situação de que ele seja apagado. Ou então um pergaminho, a gente também não joga fora no lixo,
para não ter o problema de apagar. Só para salientar E apesar como se disso, e apesar disso, sim. Apesar disso, aqui, para fazer as pazes entre um homem e uma mulher, o próprio Deus ordenou que seu nome seja apagado para poder, não sei exatamente qual motivo que tinham que apagar para poder fazer essas pazes, deve ser alguma coisa cabalística, ou mesmo se eu souber, não vou contar para vocês, que é segredo, que só eu e o Rabino Rony Hadid sabemos dos segredos cabalísticos. Não me inclua. Mas... deve ter uma importância muito grande nisso, mas era a única maneira, e Deus, como quem diz, eu estou disposto que vocês apaguem o meu nome e consigam fazer paz entre o homem e a mulher. Inclusive... Isso está ligado à questão do ego de semana passada, que a gente falou que uma das coisas de Shalom Bait é que o ego, eu estou adivinhando o que está por vir. Mas realmente isso está ligado à questão da pessoa ter humildade e não ter um ego grande, que até a Kadosh Baruch Hu está disposto a pagar o nome dele. Isso mostra como então, o próprio Deus é o próprio Deus. O próprio Deus, ele vem ensinar para a gente humildade, como quem dizendo, vale a pena baixar a cabeça, às vezes, para fazer as pazes. Eu só estou tirando onda porque eu sei que minha esposa geralmente escuta essas shiuras sextas-feiras. Então é para fazer uma boa imagem em casa também. Então tem que ser humilde perante a mulher, tem que sempre baixar a cabeça com a mulher, né? Sempre fala que o homem tem que falar a última palavra, né? Sim, querida. Sim, senhora, não, senhora. Sim, querida. Tem uma história interessante alárrica sobre isso que eu li ontem à noite. Eu pensava que uma história que eu escutei, mas eu li ontem à noite num livreto que estava na sinagoga, que isso está escrito no livro das leis do Rabino Ovadia Yosef. Uma pergunta muito interessante, a resposta tem a ver com a nossa paraxá. Não sei se você ouviu, mas a pergunta é a seguinte: uma mulher casou com um marido e, embora a mulher engravidou e teve um filho. Pela lei judaica, o primeiro filho que nasce, se ele nasce de um parto normal, não um parto cesariano, existe o que se chama Pidyon Bechor. É uma cerimônia que se faz com o sacerdote. Resgate do primogênito. Que ele tem uma santidade, se as crianças têm uma santidade, como se fosse uma santidade dos primogênitos que existiam, e essa santidade é como se fosse transferida para o Cohen, e em troca disso se dá uma moeda para o Cohen, resgatando como se fosse a criança de volta, que a criança como se fosse pertencia só a Deus, e você estivesse comprando ela de volta para você, alguma coisa assim, né? E essa mulher então teve uma criança, o marido, que era um senhor que estudava na Yeshiva, ficou muito feliz, vai ter Pidyon, se fala muitas coisas importantes sobre a cerimônia do Pidyon que vai ter, e a mulher não estava tão contente como o homem. Por que não? Porque a mulher tinha um segredo que ela não contou para o marido. O segredo que ela não contou para o marido é que antes dela casar com ele, ela era uma mulher não religiosa, e ela teve relações com outro homem, antes do casamento. Quer dizer, não é problema alárrico agora, não tem nada a ver. Mas antes do casamento, ela teve um namorado, teve relações com ele, ficou grávida do namorado e teve um aborto. Se ela teve um aborto, então... o filho já não é mais primogênito. Esse já não é mais primogênito e não tem que fazer pidyon. Bom, a gente pode fazer uma cerimônia, como se fala, artificial, mostrar como se fosse, deixar tudo em ordem. Para que contar para o marido uma história que pode complicar a história do casal? O problema é que no Pidyon Bechor, o marido tem que fazer uma brachá. Asher Kidishanu Baruch Atah Hashem, ele fala o nome de Deus, que não vamos contar para vocês porque é um segredo. Que também tem uma proibição. Que também tem uma proibição de falar. Mas não falar em vão. Então, tem uma proibição de falar o nome de Deus em vão. Fazer uma brachá, uma bênção que você não tem que fazer, não é obrigado. Mas jogar o nome de Deus é uma proibição. De acordo com o Rambam, é uma proibição dada pela Torá. Então, é muito grave. E aí a pergunta foi, então, o que a gente faz? Se ela não contar para ele, o marido vai fazer uma bênção em vão, no nome de Deus. Se ela contar, acabou o casamento. Acabou, vai ser um choque para o casamento. O que a gente faz? Então, essa história aparece na pergunta para o Rabino Ovadia Yosef. Na resposta judaica, na resposta. E a resposta tem a ver com a nossa paraxá. O Rabino Ovadia falou o seguinte, ele falou, olha, na nossa paraxá a gente encontra que Deus estava disposto a pagar seu nome para fazer as pazes entre um homem e uma mulher. Encontra? Então, já que é assim, então óbvio que a gente pode também agora que o marido fale o nome de Deus em vão, para fazer as pazes também e manter a paz entre esse homem e essa mulher. Eu descobri agora o que eu quero falar com tudo o que você falou. Para mim, na essência de tudo que a gente falou até agora, que você falou praticamente até agora, e você me dizer, sai disso tudo, que muitas vezes a gente tem que saber abaixar a cabeça e ir para frente. Isso é um nível evolutivo que todos nós temos que passar, de certa maneira, por bem ou por mal. Ou a gente aprende a ser humilde por si só,
ou a vida acaba, como se diz, ensinando a gente. A gente tem que aprender a ser humilde e aprender a levantar e fazer concessões a nível do nosso relacionamento entre marido e esposa, conjugal, e também a nossa vida social, pessoal, em qualquer âmbito nosso, isso está ligado. E é muito bom que quem dá exemplo disso tudo é a Kadosh Baruch Hu. Como disse um dos filósofos, o exemplo pessoal talvez não seja a melhor maneira de educação, talvez seja a única maneira. Talvez a única maneira de educar alguém é através do exemplo pessoal. E aqui a gente está vendo o exemplo pessoal divino, que seria o máximo da evolução de uma entidade espiritual, que é Deus mesmo, que ele está disposto, coisas que ele falou que são sagradas e consagradas com o nome dele, em prol de um relacionamento, em prol de outras coisas, em prol de coisas que vão trazer bondade, ou um bem ao mundo, de você abaixar o seu ego, em termos humanos nossos. Ou seja, isso é uma conta que a gente tem que fazer muito, é sempre uma atuação, de você pensar, eu agora, essa questão, o que está nos dois lados da moeda? Pode ser que o meu ego, a minha coisa pessoal, os meus interesses, eles estão bloqueando algum bem que podia vir para o mundo. É claro que a pessoa não deve estar sempre achando que o bem para o mundo está em contrariedade com os interesses pessoais dela. Ela sempre tem que conseguir, de maneira harmônica, que o bem que tem que chegar no mundo e os teus interesses pessoais, eles andam juntos. Isso é o ideal. Mas às vezes nem tudo anda junto, às vezes pode ter algum tipo de colisão. Então nesse ponto a gente tem que talvez chegar no nível evolutivo de saber abaixar um pouco a cabeça e poder fazer com que esse bem ele desça para o mundo. É isso que eu aprendi do que você falou. É bom que eu tenho um aluno bom, porque é para aprender. Tem uma piadinha que se conta aqui em Israel, né? Que uma vez, você se conhece, que subiram, um homem faleceu, subiu para o céu, né? Aquela história do céu, e ele vê que no céu tem 2 filas para entrar no paraíso, né? Então, numa das entradas está escrito: aqui é a fila para os homens que dominaram suas mulheres. Na outra entrada... Eu tive nessa fila. Assistiu nessa fila? Eu sou o cara dessa piada. Continua. Aqui está a fila para os homens que dominaram suas mulheres. Na outra está escrito aqui a fila para os homens que foram dominados pelas mulheres. Na fila que estavam os homens que foram dominados pelas mulheres, era uma fila de milhões de pessoas esperando lá. Ele olhou assim para o lado e viu que na fila dos homens que dominaram as mulheres, tinha só um baixinho carequinha. Não, era eu. Você na careca. Mas naquela encarnação, talvez. Ele parecia um pouco assustado, também olhando para os lados, assim, meio ansioso, né? Aí ele chegou para ele e falou para ele: pô, como você se chama? Ele falou: me chamo, sei lá, Abel, né? Abel, como você conseguiu fazer isso, né? Todo mundo aqui foi dominado pelas mulheres, você é o único aqui que conseguiu dominar. Como o senhor fez isso? Ele falou: olha, eu não sei o que eu estou fazendo, mas a minha mulher falou para mim ficar aqui, eu fico aqui. Então, pelo jeito... Isso que a gente está rindo dessa piada, eu não sei se isso é um bom presságio. Tá, isso mostra que ainda existe no mundo, graças a Deus, né, humildade ainda também, que pode ser ainda... Não é assim por tudo ter razão, né, sabe? Tem que ter um balanceamento certo, por um lado, ter posição, obviamente, mas saber apresentar a sua posição de maneira com respeito, de maneira normal, ter uma comunicação sadia em casa, são as bases, né, na verdade. Igual eu e o Rabino Calmos, que a gente também concede ao outro. A gente só briga quando abaixa as câmeras. Só quando acaba a filmagem. A gente manda ver aqui. Vocês têm, se Deus quiser, uma paz também na casa de vocês também, uma paz entre vocês, uma paz mundial também. A gente está tentando aqui em Israel, está difícil por enquanto fazer uma paz aqui. A gente faz o nosso esforço, né? É que a gente sempre diz, né? Se a gente estivesse em qualquer outro lugar do mundo que não fosse aqui nesse ponto no Oriente Médio, acho que já há 100 anos a gente estava em paz com todo mundo, né? Se coloque a gente agora no meio da Europa, na Suíça, no Brasil, qualquer lugar, um judeu, a gente já conseguiu fazer paz. Porque o que tem de movimento aqui pacifista aqui em Israel não está escrito no gibi. Mas, lamentavelmente, a providência divina quis assim que a gente faça um trabalho mais difícil aqui frente aos nossos vizinhos, primos árabes, e a gente faz o possível à medida que isso não coloca em perigo as nossas vidas, obviamente. Se Deus quiser que Deus dê paz para nós, para vocês também e para o mundo também. Shabbat Shalom.